Boa tarde. Nós estamos dando início a mais uma videoaula sobre a pedagogia espírita. E como sempre, nós iniciamos agradecendo a Deus, nosso Pai e Criador, pela oportunidade de trabalhar e servir. Agradecemos então aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Bem, conforme nós já vimos, podemos definir a educação, segundo a doutrina espírita, como sendo o desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma, das qualidades intrínsecas ao espírito, não é? Nós já vimos o aspecto cognitivo, a inteligência, já vimos o aspecto afetivo, o sentimento, e vamos ver agora o aspecto volitivo, a vontade. Segundo Allan Kardec nos livros dos médiuns, a vontade é um atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Ele confirma, portanto, o nosso Leon Denis. A vontade é um atributo, é uma faculdade, portanto, do espírito. Criado simples e ignorante, conforme nós já vimos, o espírito já traz em si, desde o princípio, o germe do seu aperfeiçoamento. E a vontade é um desses atributos, não é? Que ele já traz em si em estado latente. E como atributo, como faculdade, é algo que se desenvolve. É algo que passa por um processo evolutivo, como as demais potências. Mas o mais interessante é que o próprio Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele se questiona por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? E ele responde: pela vontade. Então a vontade, ela é uma potência da alma, ela é um atributo, não é? Ela é uma qualidade, mas ao mesmo tempo ela é a potência que impulsiona as demais potências. Ela é a mola propulsora de todo o progresso evolutivo, da ação, do trabalho, do nosso esforço. Então veja que a vontade representa aí um dos principais aspectos a ser trabalhado quando nós estamos falando aqui da educação, né? Com os nossos educandos, com as nossas crianças, jovens, conosco mesmo, naturalmente, não é? Então nós estamos trabalhando no sentido de compreender como age, o que é a profundidade desse termo que nós estamos chamando aqui de vontade. Bom, a vontade, ela também está intimamente ligada à força criadora do espírito. Nós aqui, todos nós, somos filhos de Deus Criador. E, portanto, somos criadores também. Nós trazemos dentro de nós esse impulso, essa força dinâmica que direciona a nossa energia criadora e que cria. E é a vontade, naturalmente, que direciona, que dá a intensidade. É bom entender nesse aspecto. A vontade é o que vai dar a intensidade a essa força criadora do espírito. Todos nós pensamos, não paramos de pensar. E pelos simples atos de pensar, nós estamos criando. E, naturalmente, ao pensar, nós estamos pensando alguma coisa, um conteúdo. Esse nosso pensamento está saindo com uma certa qualidade, né? Um bom pensamento ou um mau pensamento, não é? Que está ligado ao sentimento. Mas o que vai dar intensidade, a força a esse pensamento, a essa energia eletromagnética, mental, não é? Eletromagnética, ou mento-eletromagnética, como nos diz André Luiz, é a vontade. A vontade é que dá a intensidade, não é? E nós sabemos, já estudamos, que o universo pode ser interpretado como a expressão
do pensamento divino, sustentado pela sua soberana vontade. Olha que interessante. O universo, portanto, ele estaria sustentado pelo pensamento divino, que naturalmente é a irradiação da sua vontade. A energia criadora do Espírito obedece ao comando da vontade. Então André Luiz nos fala de espíritos co-criadores que colaboram com Deus na construção das galáxias, das estrelas, sistemas planetários. Nós podemos aí, o exemplo mais próximo que nós temos e conhecemos é Jesus, não é? Que esteve junto conosco desde que a Terra foi formada. Então imagine aqueles espíritos de um grau elevado muito, 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 muito alto, não é? E que eles colaboram com Deus, manipulando o fluido cósmico, não é? Manipulando as nebulosas através dessa energia criadora comandada pela vontade. É pelo ato da vontade que eles manipulam o fluido cósmico, não é? Criando, então, estrelas, planetas, sistemas, galáxias, não é? E no mundo maior, André Luiz, ou melhor, o espírito calderário, não é? Que corresponde a quem está trabalhando com esse livro, ele nos diz que todo ser é impulsionado a criar. Todo ser é impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo. Todos os seres são impulsionados. Isso nos faz perceber que existe dentro de nós uma força que nos impulsiona para frente e para cima. É a ordem divina, é a ordem de Deus que está imanente em nós. Vai, cresça, evolua, crie, não é? Nós somos filhos do Criador, criadores por excelência. Então existe dentro de nós esse impulso que nos leva a criar, usando naturalmente a vontade, porque essa energia criadora, ela obedece ao comando da vontade. Nós já vimos, ou quem já estudou mais a fundo, o fluido cósmico em sua pureza, né? O fluido cósmico, ele não tem qualidades. O que dá qualidade ao fluido é o pensamento, é o sentimento. E o que manipula, então, o próprio fluido, que faz, o que maneja, é a vontade de um espírito inteligente. Não é? É a mente desse espírito inteligente, com as suas qualidades, com a intensidade que ele coloca na sua força criadora, que vai criar galáxias, estrelas, sistemas, não é? Planetários. Portanto, a vontade está intimamente ligada à força criadora do espírito que nós já trazemos dentro de nós, porque somos filhos de Deus Criador. E a vontade também, se nós observarmos bem, ela é exatamente o móvel, o que impulsiona o processo evolutivo do homem. Leon Denis nos falando de novo. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. Ora, vontade de quem? Vontade, naturalmente, de um ser inteligente, do princípio espiritual que habita esse ser material biológico, não é? Então, o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas. Ele está falando aí do mundo espiritual que nós não vemos, não é? Mas está aí, existe. E também a ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela, ou seja, o mundo material é consequência do mundo invisível ou espiritual. E o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Olha que interessante. E a vontade divina é o supremo motor da vida no sentido universal. Mas
no nosso sentido aqui, na nossa vida comum, o que é que fez com que um ser unicelular, uma ameba, passasse por todo aquele processo evolutivo que nós já vimos lá atrás, né? Dos seres pluricelulares, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, mamíferos, né? Até os hominídeos, até entrar no reino humano. Existe aí essa vontade. E como nós vimos anteriormente, né? Existe um impulso, todo ser é impulsionado, existe uma força criadora dentro de nós que nos leva a criar. E essa vontade, portanto, é algo imanente ao Espírito e é isso que nos leva a esse processo de criação que, no sentido em que nós criamos aqui no nosso mundo, nós aprendemos, nós evoluímos. Olha que interessante, não é? A profundidade que está por trás desse termo vontade. E nós podemos também ligar a vontade à fé. Não aquela fé onde nós somos assim levados a crer numa coisa que nós não entendemos, não é? Não, você tem que ter fé, não é? Não é aquela fé que Kardec nos informa, a fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face. Então, mais uma vez, Leon Denis, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é ele quem nos dá essa frase fantástica. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, não é, interiores que estão lá, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou nas séries das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E aí está o fantástico de como nós vamos trabalhar a nossa vontade. E ele completa, é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Naturalmente, quando essa fé, quando essa vontade estiver alinhado com a vontade divina, com a lei divina que rege o mundo, o universo se apoia na vontade de Deus, que se expressa através das leis divinas. Leis sábias que promovem o processo evolutivo de todas as criaturas, de todos os seus filhos. Então, quando nós alinharmos a nossa vontade a essa vontade divina, que propõe o bem a todos, sem exceção, e não essa vontade, digamos assim, egoísta de querer para nós, não é? Então, quando nós colocarmos a nossa vontade de acordo com a lei divina, nós estaremos num processo de construção, de fazer essa vontade, não é? Esse desejo, esse querer nosso se tornar realidade. Nós estamos construindo essa fé. A doutrina espírita, por exemplo, nos auxilia a construir essa fé dentro de nós, na medida em que nós vamos entendendo o mecanismo da vida. Então, através das nossas experiências, do desenvolvimento, da nossa compreensão, da nossa vivência, nós vamos compreendendo o mecanismo da vida, nós vamos compreendendo as leis divinas e pouco a pouco nós vamos afinando o nosso querer com a lei divina. E na medida em que isso acontece, nós vamos fortalecendo a nossa vontade, ou seja, intensificando o poder criador que nós todos trazemos dentro de nós. Veja que interessante. Nós podemos lembrar aqui, quando comparamos com a fé, com o querer, aqueles primeiros cristãos
dos primeiros tempos, perseguidos, não é? Vamos lá, nas arenas romanas, eles entravam na arena sabendo que iam morrer, entre aspas, sabendo que iam enfrentar os leões, né? Alguns pregados nas cruzes com o corpo envolto em substância que daqui a pouco ia virar uma tocha humana, não é? Outros que iam ser atacados por leões, e bastava ele negar a sua fé em Jesus, negar a Jesus, e muitas vezes fazer uma oferenda a um deus pagão. Bastava ele simplesmente negar aquilo que ele poderia ser salvo. E, no entanto, eles não negavam. Que força extraordinária é isso que fazia com que esses primeiros cristãos enfrentassem o Império Romano. Olha só. Eles enfrentaram a imposição do Império Romano, querendo derrubar a sua fé, e o Império Romano não conseguiu. Eles enfrentavam as feras, mas não negavam a sua fé, a sua confiança em Jesus. Esses espíritos já estavam num grau de vontade de buscar aquilo que Jesus os havia feito entrever. Mobilizou a vontade, o querer dele, e isso é fé. Eles queriam, e nada os derrubou. Tanto que muitos entravam nas arenas romanas cantando. Aquilo era o testemunho da sua fé. Que imensa vontade é essa que leva o espírito a enfrentar tudo, até mesmo a própria morte. Porque o que existe de mais forte em nós é essa defesa, esse sentimento de defesa, de preservação, de preservar a nossa vida. Isso é forte no ser humano. É uma das coisas mais fortes. Somente a fé, não é? Pode levar o indivíduo a enfrentar até isso. Mas não desistir daquele ideal que ele passou a alimentar daí para frente. E aí surge essa palavrinha mágica, o ideal. O ideal que mantém a vontade orientada, direcionada para um sentido superior, elevado e nobre. Porque o indivíduo, seres ainda no início da criação, pode ter as suas vontades ainda no sentido egoísta, né? No sentido do querer para si. Mas nós já vimos que na medida em que o espírito evolui, ele vai vencendo o egoísmo e o orgulho. E nesse crescer a vontade vai crescendo também. Mas existe ali um ideal. E o ideal é a força que direciona a energia criadora que nós já trazemos em nós, já trazemos esse impulso criador para os caminhos superiores da evolução. Interessante. Então, quando nós trabalhamos com a vontade, agora pensando aqui como educador, não é? Nós temos que trabalhar a nós mesmos, não é? Trabalhar essa vontade, essa energia criadora dentro de nós, essa fé, essa confiança, esse querer dentro de nós mesmos. Ou então a gente não consegue nada. Mas quando nós pensamos em como auxiliar a nossa criança, o nosso aluno, não é? Aquele que nos acompanha na vida, para que ele, de um lado, desenvolva a vontade, ou seja, estimule essa vontade a se ampliar, intensificar o querer, mas também direcionar esse querer para os caminhos superiores da evolução. Ok? Então nós temos aí que trabalhar essa vontade, e esse é o aspecto mais importante do processo educativo, em se falando na educação do ponto de vista da doutrina espírita, que educação corresponde ao desenvolvimento das potências da alma. É a vontade que vai dirigir essa potência para os caminhos superiores, elevados, né? Juntamente com o sentimento de amor, juntamente com a inteligência, com o conteúdo que eu tenho lá dentro.
Então, o desenvolvimento desse todo, quando eu coloco o ideal por trás, ele estará direcionando a minha vontade para os caminhos superiores da vida. Os primeiros cristãos tinham lá o ideal trazido por Jesus. Lembram da sementinha? E quando eles dizem: o que eu faço, vocês também o poderão fazer, e ainda mais. Sede, pois, perfeito como o Pai é perfeito. Aquelas pessoas acreditaram nisso. Acreditaram no desenvolvimento do reino a que se referia Jesus, reino esse que eles entenderam, compreenderam que estava dentro dele. E quando chamado a um testemunho árduo, terrível, não é? De nega esse ideal, eles não negaram. Interessante a força dessa vontade. Naturalmente, esses espíritos, hoje são esses espíritos superiores, né? Que durante muitas encarnações, eles estão já desenvolvendo mais rapidamente que nós outros essas potências da alma, ok? Mas falando aqui no terra a terra, no dia a dia, como nós vamos trabalhar com essa vontade, com essa força criadora? Então nós lembramos da importância da arte no movimento da educação do espírito, no desenvolvimento das potências da alma, especialmente dessa força criadora que nós trazemos dentro de nós. A vontade se manifesta com muita intensidade, como força criadora da arte. Na música, não só daquele que compõe, o compositor, aquele que cria a música, por exemplo, ele está usando a sua vontade, a sua energia criadora, não é, para criar através da música. Mas aquele que ouve, ele está também entrando na mesma sintonia. O que ouve hoje, o que gosta da música, o que se interessa pela música, o que somente interpreta, o que toca, o que canta, ele está dentro da faixa vibratória, não é? Da música, e isso eleva a sua vontade para níveis superiores e permite que ele cria em níveis mais elevados. Veja bem, não foi ele que compôs aquela melodia divina, mas ele se deixou levar pela vibração que o fará criar em níveis mais elevados, porque a música ela tem essa força de direcionar a nossa energia criadora. Da mesma forma, o teatro não é apenas aquele que escreveu a peça, não é? Mas aquele que interpreta, ele está usando a sua energia criadora, interpretando, não é, papéis que levam a uma vivência interior. Daí o interesse, o cuidado, não é, na escolha das peças, na escolha daquilo que a criança, o jovem ou o adulto vai desempenhar ali. O que é que aquele teatro, que é criador, estará produzindo na alma da criatura? Naturalmente que o artista, o que está ali participando de uma peça teatral, ele está desenvolvendo também a sua criatividade lá dentro. E ele está entrando em sintonia com o todo da peça e, em especial, com o personagem que ele está vivenciando. É uma vivência. É uma vivência. Por isso, cuidado com as qualidades, com a mensagem que essa peça teatral está transmitindo, porque o teatro tem força, não é? De induzir a mente dos demais, de quem faz ou de quem assiste, tem tanta força quanto a música, de induzir a vibração do outro a entrar na sintonia daquilo que o teatro está
dando como mensagem. E a dança, então, de forma espetacular, ela está trabalhando com a música e com o movimento do corpo ao mesmo tempo. É como se nós juntássemos, não é, a música, que é uma expressão dos sons, com o teatro, que está ligado à expressão corporal, né? E a dança surge aí como uma expressão criadora fantástica, fabulosa. Vale a pena aqui contar uma história que muita gente conhece, está no livro Memórias de um Suicida. Quem não leu, eu sugiro a leitura dele. É um livro difícil de ler, mas vale a pena. O livro foi escrito por Camilo Castelo Branco. Ele usa o cognome Camilo Cândido Botelho, mas muitas informações já foram dadas que realmente é o Camilo Castelo Branco, escritor português, que se suicidou, né, depois de ter ficado cego com um tiro. Camilo, então, depois de um período de sofrimento no mundo espiritual, quando ele é recolhido, tratado, não é? Ele já está com um certo equilíbrio, ele está, digamos assim, adiando a sua reencarnação. Ele sabe que ele vai ter que voltar a nascer, né? Passar por aquilo que ele fugiu, aquele sofrimento, a cegueira, não é? E ele vai ter que enfrentar isso, que faz parte do seu programa evolutivo dentro da lei de causa e efeito. Então ele já tinha um conhecimento disso no mundo espiritual, estudando lá, né? Ele passou muitos anos no mundo espiritual, então ele conhecia o mecanismo da reencarnação, da lei de causa e efeito, não é? Da força evolutiva do espírito, mas ele estava adiando porque ele estava numa posição cômoda. Muitos outros suicidas da época dele já haviam retornado e ele não. Então ele é convidado a participar de uma cidade espiritual um pouquinho elevada da onde ele estava. É uma cidade, pelo que a gente lê, assim, fantástica. Tinha universidades de pedagogia, filosofia, psicologia, né? Era uma cidade assim, é como se fosse uma cidade universitária aqui, de intelectuais mesmo. E Camilo Castelo Branco era um homem inteligente, um escritor de renome nos nossos dias, né? E um dia, então, ele vai assistir a uma apresentação artística e ele ouve os músicos, a música que o leva a sua vibração para um estado muito elevado. E o amigo espiritual que estava com ele diz para ele que aquilo era apenas o início da música sublime que existia nas esferas mais altas. Então surge um grupo de dançarinas, não é? Oriundas, muitas delas, não é, que viveram aqui na nossa Grécia Antiga, em algumas sociedades antigas, e que agora já habitavam esferas muito elevadas. E aquele espetáculo de arte, eu imagino aquelas dançarinas flutuando, né, levitando no ar ao som daquela música. Aquilo encheu Camilo de um estado vibratório em que de repente ele toma a decisão: eu quero evoluir, eu quero atingir esse estado vibratório que ele estava sentindo naquele momento. E mexeu com a sua vontade. Ele tomou a decisão de voltar a renascer, né? Passar pelo que ele tinha que passar, que ele já sabia, tinha estudado, compreendia, aceitava, mas não decidia, né? Não tinha muita vontade de evoluir, ele estava num plano acomodado. Então notem como a vontade, ela atinge caminhos, não é? Que múltiplos. Por exemplo, a razão ela vai por um caminho, a arte vai por outro caminho. Camilo, por exemplo, pelos caminhos da razão, ele era um homem inteligente, um escritor. Pelos caminhos da razão, ele não conseguiu, não é, aquela vontade, mas pelos caminhos da arte, que foi o caminho da sensibilidade, da emoção, da vibração interior, pronto, aquilo mexeu de forma extraordinária com a sua vontade.
Então nós percebemos como a arte, que é uma força criadora fantástica que nós trazemos em nós, é uma das maneiras de se criar, não é? Ela está também sob o comando da vontade. E, ao mesmo tempo, ela incentiva a vontade. Olha que interessante. Uma coisa leva a outra. Interessante. Maior é a força criadora, a vontade pode criar mais a vontade, mas na medida em que a minha vontade aumenta, eu mais crio. Na medida em que eu mais crio, mais a minha vontade aumenta. É interessante isso, né? E as artes plásticas, imagine, ali está assim, bem claro essa força criadora do espírito, porque mesmo uma criança pequena, não é? Se você dá uma folha de papel, um punhadinho de giz de cera ou lápis de cor, ela já está lá rabiscando. Quando não vai rabiscar a parede, não é, da nossa casa. E nós vemos ali, ela traz, a criança não para, ela está sempre criando. Um punhadinho de madeira no chão, ela está catando uma em cima da outra, ela está criando o tempo todo. Aliás, se a sua criança está muito quietinha no cantinho, né, vai lá ver o que está acontecendo, que ela pode estar até enferma, não é? Porque o normal da criança é ela criar, se mexer, agir, atividade, ação. Criação. E na literatura nós vemos aí coisas fantásticas, não é? Nas histórias, na literatura que também dá apoio ao teatro, às artes plásticas, mas também na poesia que trabalha com as palavras de uma maneira maravilhosa. E veja bem, a primeira obra espírita do nosso querido Chico Xavier foi sobre poesia, Parnaso do Além-Túmulo, Parnaso do Além-Túmulo. Mais de 50 poetas da literatura portuguesa e brasileira, não é? Vieram ali por intermédio do Chico transmitindo as suas poesias, não é? Então nós vemos aí na arte uma força fantástica para nós trabalharmos, para desenvolver essa vontade em nossas crianças. E naturalmente, na medida em que nós vamos avançando em nosso estudo, nós vamos percebendo muitas maneiras de incentivarmos a criança à ação, de incentivarmos a criança a criar, a essa força criadora que existe dela dentro da arte, ou às vezes em outras atividades, até atividades científicas, porque a ciência também, a gente vê a criação divina, não é? A ciência é obra de Deus, é obra da criação divina, não é? Então tudo que existe na natureza nos leva a compreender a criação divina, a vontade de Deus agindo ali. Então o mundo é maravilhoso se nós tivermos olhos de ver, de enxergar. E isso nós temos que levar a nossa criança, não é? E começar lá dos pequenininhos, aonde ela começa a trabalhar com uma folha de papel, uma cartolina, desenhando, rabiscando, criando, e aquilo vai e não para mais. Os grupinhos de música, onde as crianças cantam, as dancinhas de roda, que parece bem simplesinha, naturalmente, a dramatização, que é também simples, a poesia, na medida em que a criança ouve a poesia, ela aprende a gostar. Na medida em que ela ouve a música, ela aprende a gostar da música. Ela vê a dança. Nós vamos criando laços da nossa mente com aquilo que é feito fora de nós. Nós criamos laços. Nós somos influenciados pelo meio onde estamos vivendo. Então nós precisamos criar no processo educativo, seja na evangelização, na casa espírita, ou seja onde for, até na nossa casa, um ambiente propício para que essa força criadora se manifeste, para que o indivíduo crie.
Seja pelo nosso exemplo, seja oferecendo oportunidade de conhecer outros criadores, seja pela oportunidade principalmente de criar mesmo, de pegar no lápis, na cor, na tinta, não é? A criança misturando o azul com o amarelo, não é? Fazendo surgir o verde, ela está redescobrindo, recriando as cores, não é? Maravilhoso. Então, terminamos aqui. Muita paz. Fiquem com Deus.